o poder da mente, como a mente pode curar doenças e até mesmo criá-las. Está em uma situação que vira e mexe e deixa muito médico coçando a cabeça. Ao longo de anos de experiência clínica, não é difícil se deparar com histórias de pacientes que apresentam uma melhora acima da esperada ou até mesmo a reversão de um quadro que parecia sem solução. Milagre? Apesar de ter tudo a ver com crenças, não importa se a fé é em Deus ou na medicina. O fato de acreditar na cura é, em linhas gerais, o tal poder da mente, mais conhecido entre cientistas como efeito placebo. Para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos o neurologista Leandro Teres. Boa tarde, Leandro. Seja bem-vindo. Boa tarde, Adriana. É um prazer estar aqui. Boa tarde, Leão. Boa tarde, querido. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. E o cansaço e o esforço físico podem realmente interferir aí na saúde física? Sem dúvida. Então a gente às vezes esquece, mas a nossa saúde mental ela está linkada por vários trajetos com a nossa saúde física mesmo. Então as pessoas que estão mentalmente cansadas ou debilitadas mentalmente, desesperançosas ou que são mais pessimistas, realmente sentem impacto na saúde do corpo também. Pode gerar insônia, pode gerar dores no corpo, fadiga, dores de cabeça. É óbvio que o cérebro é o órgão que sente esse sintoma, então é normal que ele consiga senti-los com maior ou menor intensidade. Então, isso que a Adriana falou do efeito placebo é uma coisa interessante, né? Confiar na cura já é parte do processo de reabilitação. Pois é, doutor, assim como o nosso corpo fica cansado, a mente fica cansada também, né? Só que o corpo a gente detecta isso com mais facilidade. Às vezes a gente está cansado e se deita para descansar. E a mente, como é que a gente faz para descansar a mente? Porque hoje em dia a gente tem realmente uma epidemia de pessoas que estão com estafa mental, com cansaço mental. Mas é porque a vida está muito estressante, né? Tá Como é que a gente faz para driblar isso? Então, o ritmo de vida, o ritmo de sono inadequado. Então, para quem quer ter qualidade de vida cerebral, trabalhar com um nível cognitivo bom, tem que cumprir algumas tarefas. Então, dormir adequadamente, aprender a organizar o seu dia de modo a você fazer uma coisa de cada vez. Cada vez mais a gente está fazendo coisas tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma maior taxa de erros, né? A gente tem que organizar os nossos ambientes. Eu vejo muita gente trabalhando em ambiente desorganizado, barulhento. Isso cobra do cérebro um esforço muito maior para atingir o mesmo objetivo. Então, ao final do dia, as pessoas que tiverem ambientes inadequados, estressantes, mal arrumados, descansaram pouco, comeram rapidamente, vão estar realmente mais cansadas. E a saúde física vai cobrar o seu preço. Por exemplo, doutor, hoje em dia a gente sabe que as pessoas estão muito endividadas, né? Essa coisa do empurrar com a barriga, quer dizer assim, olha, eu devo, né? Confesso, mas vou pagar quando puder. Isso pode ajudar a amenizar um pouco esse estresse aí? Isso eu acho inadequado, porque aquela pessoa que é o bom pagador, ela vai ficar com aquilo nas costas carregando também. Então o ideal do ponto de vista neurológico é entrar num problema, resolvê-lo e partir para o próximo. Sempre que você joga para baixo do tapete, e a dívida é um pouco isso, eu acho, ela te acompanha depois, você só vai ver que as coisas vão aumentando. Às vezes eu imagino, Leão, a gente como aqueles malabaristas que ficam girando pratos, né? Então cada vez a gente tem um prato a mais para girar, e o risco de um prato cair é maior. Então eu vejo muita gente questionando da memória, questionando da atenção, ou que a saúde física não está boa, mas esquece de fazer as coisas realmente da forma correta. Atividade física, sono, atividades de lazer e recreativas e tentar administrar adequadamente a parte financeira. E esse cérebro que está aí nas suas mãos, você está carregando ele com tanto carinho? Hoje eu trouxe esse, o meu e esse aqui para mostrar para o pessoal. Você queria mostrar exatamente o que com esse cérebro? Eu trouxe a título de ilustração, né? Porque muita gente em casa, às vezes, nunca viu um cérebro, né? Então, o cérebro ele é um órgão e é interessante que o cérebro, o nosso mundo está aqui dentro, né? Então, tudo que a gente percebe de fora, na verdade, é cerebral. Mesmo os sintomas das doenças são sentidos pelo cérebro, né? Ele é todo divididinho, setorizado, né? A parte da sensibilidade, a parte da movimentação, a parte da visão, a parte da inteligência. Na parte mais profunda, né? Aqui a gente pode dar uma olhadinha num corte mais interno, a parte da emoção, né? Então, o link do cérebro com o corpo, ele é contínuo, né? O cérebro, ele regula nossas funções, pressão arterial, frequência cardíaca. O cérebro, ele regula nosso sistema imunológico. Então, é natural de a gente compreender que se você tiver realmente com o cérebro em ordem, a saúde física vai estar mais protegida e mais resistente a doenças, né? Por exemplo, você falou do processo imunológico aí, né? Se a pessoa
estiver, por exemplo, muito estressada, é mais fácil dela pegar uma doença, de repente, por causa da imunologia dela que fica baixa? Sem dúvida nenhuma, Leão. Essa pergunta é importantíssima. Então, as pessoas que estão mais estressadas, cansadas, dormem menos. Então, essas pessoas que estão mais estressadas do ponto de vista mental, elas têm uma imunidade pior, reduzida. Isso favorece o aparecimento de infecções e até tumores, né? Tumores malignos. Então, é muito comum essa relação. Isso acontece por um hormônio específico, que é o cortisol. Quando a pessoa está num estresse contínuo, ele tem mais adrenalina e mais cortisol. E o cortisol, ele diminui a imunidade. A prova disso é que deve ter uma série de pessoas em casa que têm doenças autoimunes, doenças imunológicas, e tomam, por exemplo, cortisona, para diminuir a imunidade. Então, como é que você trata lúpus? Com cortisona. Então, você recebe isso de forma exógena, de fora do remédio, para diminuir um pouco a sua imunidade, quando o sistema imunológico está atacando o próprio corpo. Quando você está estressado, o cortisol aumenta e aí sua imunidade cai. Sua pressão aumenta, ganha peso, a diabetes descompensa, o colesterol descompensa. Então, a parte mental, ela é a gênese e ela perpetua e alimenta uma série de doenças físicas. Nossa, então é fundamental a gente cuidar da nossa mente. Você deu alguns exemplos de como fazer isso. Dormir bem, praticar exercícios, mas o problema, né, doutor Leandro, é que quando a pessoa está estressada, ela assim, não consegue dormir, e ela está desanimada, aí não quer de jeito nenhum praticar exercícios, não quer fazer nada, mas tem que insistir. O que ocorre, na verdade, Adriana, é um efeito dominó. Então, a pessoa, ela tem uma atividade inadequada e ela, por ter uma atividade inadequada, às vezes se sente mais deprimida, mais frustrada. Então, a ansiedade, a frustração, a depressão também são doenças mentais associadas a esse ciclo vicioso. Então, a mesma coisa que levou ela a entrar no ciclo, a impede de sair dele. Então, nessa hora, é fundamental reconhecer e buscar ajuda. Então, procurar um médico de confiança, seja o clínico, o neurologista, o psiquiatra, o ginecologista, procurar na família, nas amizades, dentro de si mesmo até. Então, a solução para você pegar uma pontinha solta e começar a resolver. Então, organizar seu tempo, resolver os problemas de forma definitiva, não empurrar com a barriga, aprender a delegar tarefas, não carregar o mundo nas costas, né? Aprender até a aceitar os próprios erros do dia a dia. Tem pessoas que carregam uma frustração contínua, né? E lógico, arrumar um tempinho para uma atividade aeróbica, 20, 30 minutos no dia, 2, 3 vezes por semana, isso cabe, né? Cuidar da alimentação, então tudo isso é fundamental. E cuidar de si, né? Guardar aquele momento para uma atividade de lazer, um repouso, né? Tudo isso vai gerar grandes frutos na saúde física e mental. A gente poderia dizer que o estresse é como se, no organismo, pode ser uma espécie de defesa do cérebro, quer dizer, ele aparece para chamar atenção. Para chacoalhar. Porque o estresse não é todo ruim. A natureza não ia deixar o sistema evoluir de uma maneira tão ruim. Na verdade, o estresse é uma coisa boa, só que ele tem que ser eventual, né? Então, quando você tem que brigar por alguma coisa ou conquistar algo, o estresse também dá cor, dá intensidade, dá a nossa gana, a garra. É importante a adrenalina, é importante o cortisol. Só que tem que ser alternados com momentos anti-estresse. Tanto é que tem aquele esporte, você quer com adrenalina, sem adrenalina. Exatamente. Os bugueiros quer com emoção ou sem emoção. Isso. Com emoção, precisa de estresse. Então, o estresse, ele nos move. Por exemplo, um atleta, ele é movido pelo estresse, pela ambição, né? Então, o estresse, ele é importante. Só que ele tem que ser eventual e na medida certa. Ele não pode ser crônico e em momentos totalmente desmotivados. Então, é fundamental você usar o estresse ao seu favor. Né? Então, a dose é que faz o veneno, no caso. O estresse, ele é, sim, uma proteção. E se você estiver em casa, escutando a gente, estiver sentindo o que a gente está falando, é fundamental buscar ajuda médica. Ô, doutor, e o pensamento positivo pode realmente ser um grande auxiliador em casos de doença? Eu também queria falar sobre esse pensamento positivo, que às vezes é confundido com otimismo exagerado. Porque uma coisa é a pessoa, por exemplo, falar assim, eu vou me curar e pronto, porque tudo vai dar certo. Mas não toma um remédio, não vai ao médico, não se cuida. Porque a pessoa que tem um pensamento positivo também precisa confiar no médico, tem que fazer... Com o pé no chão, né? Na realidade, isso. Né? Tal qual o estresse. Então, como eu falei, a dose é o veneno. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O excesso de otimismo, de modo a você se sentir muito protegido, é ruim. Mas também o pessimismo é muito negativo. O otimismo ou a confiança no médico, ou na medicação, ou na medicina, ela é muito importante. Isso faz o cérebro liberar uma substância chamada dopamina, que dá bem-estar, prazer. E isso derruba a adrenalina,
dopamina, derruba o cortisol, melhora a imunidade. Quem encara com realismo mais otimista, realmente está mais preparada para combater doenças como pressão alta, diabetes, colesterol, infarto, AVC, câncer. Então a gente tem isso no dia a dia. As pessoas que são mais otimistas respondem melhor a esse tipo de doença. Pois eu vou fazer uma pergunta bem maluca agora. Na novela aí que está passando atualmente na Globo às 9 da noite, tem uma menina que descobriu que está com câncer. E ela estava assim muito desanimada, que ela tinha perdido a família toda e tal. A doença apareceu, ela descobriu, foi detectada. Agora ela está se apaixonando por um rapaz, né? E o que está dando a entender é que esse amor vai poder fazê-la lutar pela vida, né? E o senhor acha isso possível mesmo? Que eu acho possível, sim. É lógico que isso é uma questão um pouco levada ao extremo, claro, é uma questão simbólica, romantizada, alegórica, mas no momento que ela estava pior, o câncer surgiu. No momento que o amor retorna à vida dela, eventualmente ela tem forças para combater uma neoplasia, um câncer no caso. Então eu acho isso muito interessante. Lógico que as doenças têm outros determinantes que não só otimismo e pessimismo. Seria muito simplista. Mas certamente o otimismo e o pessimismo são lupas, né? A favor da melhora ou da piora. Então é um caminho. A gente tem que lutar com todas as medicações, com a nossa fé, a nossa crença, mas sem dúvida sob o prisma do otimismo. Bom, para a gente ir encerrando, eu vou fazer uma pergunta assim. Primeiro, cientificamente, qual é o poder da mente? Existe um poder científico mesmo? Sem dúvida existe. Então, quando você acredita e confia, você já está próximo de uma realização maior. É lógico que as pessoas às vezes exageram, né? Eu não gosto quando as pessoas falam, você só usa 10%, porque daí já cabe 90% para a questão mística, coisas que não são teoricamente científicas. Mas sem dúvida, o nosso cérebro é capaz de feitos brilhantes. Nosso poder de superação é incrível, né? Então é fundamental que você use isso a seu favor. Então o recado final que eu queria deixar é realmente cuidar do seu cérebro, ajudá-lo, não só cobrar, né? Como? Existem exercícios específicos que a gente possa fazer? Sem dúvida existe. Então cuidar da sua rotina de vida, do seu ritmo de vida, ter alguns exercícios de memorização, tirar o seu cérebro da zona de conforto, muda caminho, inverte o lado do talher, está sempre buscando alguma coisa criativa, né? Exercitar a criatividade, muda o ambiente em casa, no trabalho, busca soluções inéditas, né? Quando você fizer isso, você está dando artifícios para o seu cérebro realmente atuar e agir melhor. Maravilha, doutor Leandro Teles, muito obrigado, parabéns aí pela sua retórica que é maravilhosa.